Como fazer samples de R&B. Esse vídeo é pra você que quer fazer samples desse tipo aqui. E pessoal, eu não quero enrolar, vamos direto pro vídeo. A primeira coisa que você tem que entender são padrões musicais, tá? Porque padrões musicais é o que move a música. Olha para esse diagrama. Aqui a gente tem 3 dimensões e elas são o principal para você entender a música no geral. Essa dimensão aqui é o ritmo. Essa dimensão aqui é tom. E essa dimensão aqui é timbre. Esses 3 elementos são as únicas coisas que existem dentro da música. Mas olha só, eu tenho harmonia e melodia. Como isso se encaixa nisso? Bom, harmonia é basicamente um conjunto de notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Então, ele está na dimensão do tom. Melodia é uma sequência de notas. Então, é tom mais o ritmo. Então, tudo que você pode pensar na música é apenas uma combinação ou dentro da categoria desses 3 elementos. E se você entender isso, agora você consegue analisar qualquer música, dissecar ela e pegar os padrões para você, roubando como um artista, basicamente. Então, se você olhar aqui o nosso diagrama, para você conseguir dominar o R&B, eu separei em 3 categorias principais o que você vai precisar entender e aplicar. A primeira delas é a seleção de som característica desse gênero. A primeira coisa que você vai querer na seleção de som são keys, pads, vocais e leads. Foca bastante só nessas categorias de som, em especial ao vocal. O vocal ele é muito importante, rapaziada, porque ele está muito associado a essa vibe. Então, se você já não tem um vocal dentro da sua sample, é mais difícil de evocar esse sentimento. Os vocais estão basicamente em alta e eles podem quebrar ou elevar uma sample sem graça. Tá bom? Em questão de características do seu som, como você quer fazer as coisas soarem, como você escolhe os sons corretos. Eu separei em 3 categorias, que é quente, ambiente e suave. E eu sei, isso daqui é muito abstrato. Você precisa de algo mais exato. E é por isso que aqui embaixo eu coloquei o que você vai fazer exatamente, que são corte nos agudos, saturação, delay e reverb. Tá bom? Quente e suave, corte nos agudos, tá bom? Ou seja, energia bastante grave na nossa sample. A gente quer pouco agudo. E saturação, de novo, a ideia de quente, delay, reverb, ambiência. Depois de a gente ter entendido essa parte de seleção de som, vamos parar e vamos dar uma olhadinha na prática no que isso se parece. Se eu abrir o meu piano roll e eu vim aqui em demonstração, vocês vão perceber que eu já deixei exemplos aqui para a gente conseguir testar isso na prática. Eu peguei essa progressão, coloquei num piano. Essa progressão, ela tá soando boa. Isso já é um bom ponto de partida. Porém, o timbre dela e as características dela ainda podem ser ajustadas para a gente chegar mais nessa vibe que a gente quer. Então, quando você fizer uma progressão no seu piano roll, o que eu quero que você faça quando você terminar é isso daqui. Com isso daqui renderizado, a gente pode clicar 2 vezes na minha sample, clicar com o botão direito, editar em Audio Editor, clicar com o botão direito aqui no Sample Rate e abaixar ele para 8.000, mais ou menos. Vamos tentar abaixar um pouco mais. 4.000. Isso. E vamos comparar os dois para a gente ver a diferença. Agora, pessoal, o que eu basicamente fiz foi colocar na sua frente uma demonstração mais clara do que está acontecendo quando a gente está abaixando o sample rate. Você pode perceber que eu botei o nosso timbre mais pro agudo e eu fui abaixando o sample rate dele aos poucos. Comecei ali com 8.000, depois 4.000, depois 2.000.
E isso se encaixa perfeitamente com o que eu falei. Nota como o primeiro timbre tá com bastante energia aguda. E quanto mais a gente abaixa o sample rate, mais grave vai ficando. E parece que ele vai ganhando mais corpo, esse fio mais dark. Pra gente demonstrar isso da melhor forma, eu vou colocar um equalizador na nossa master e a gente vai conseguir visualizar as frequências. E olha como o último foi o que mais teve esse fio de R&B de debaixo d'água, de lo-fi. O motivo disso é, como eu falei, o acúmulo de energia no grave e a falta do agudo faz as coisas parecerem antigas, degradadas e bastante com esse fio de debaixo d'água, que é o que a gente quer quando a gente está fazendo R&B. Ou seja, Sam, basicamente o que você fez foi equalizar. O sample rate pareceu isso. Só que quando a gente equaliza, a gente não tira as frequências inteiras. Como você pode ver, o sample rate, ele fez quase como um corte abrupto nessa região. E é uma forma muito boa de você deixar a sua sample com esse fio lo-fi. Então você poderia sim utilizar um equalizador para fazer isso. Porém, o sample rate é muito bom para você conseguir essa textura interessante. Então, corte nos agudos é basicamente isso. A gente quer bastante energia grave, a gente quer tirar frequências agudas. Depois a gente tem delay e reverb, tá bom? E nesse mesmo timbre aqui, vamos dar 4 semitons de pitch para cima, só pra gente resetar nosso ouvido, colocar no mixer, e o que eu vou fazer é pegar um delay, tá certo? E nesse delay aqui, rapaziada, a gente vai colocar um duct tape e a gente vai só ouvir para depois a gente alterar. Só da gente adicionar esse delay e esse reverb, a gente já percebeu que o nosso timbre ganhou atmosfera e também ganhou bastante bounce por causa do delay. Isso só funcionou na dose que a gente colocou porque as notas estão bem espaçadas. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente não quer nem saber, às vezes, de delay ou reverb. A ideia é que a sample inteira esteja com bastante espaço para desenvolver essa ambiência. Como vocês puderam ver, olha o quanto de espaço eu tenho para preencher com efeitos. Isso é muito importante. Você não consegue colocar delay e reverb demais quando tem muita coisa acontecendo. Então, simplicidade. Às vezes isso também tem a característica da ambiência. A gente acabou de explorar as características do timbre e como você pode manipular para deixar dessa forma. Mas, Sam, em questão da seleção mesmo, tá? Como que eu escolho na hora que eu for escolher? E aí, novamente, eu vou pegar essa mesma progressão e para mostrar que é muito fácil, rapaziada, a gente vai só pegar essa mesma progressão, abrir um plugin nativo do FL, que é o Kepler, e eu vou mostrar como vocês escolhem timbres, tá bom? Se você notar aqui, a primeira coisa que eu falei para vocês são keys. Então a gente vai escolher um key aleatório aqui e vai mostrar como isso já vai ter a cara de R&B. Agora vamos tentar escolher um pad, e o pad a gente também quer soft, então sem muito conteúdo, onde? Lá no top end, ou seja, agudos. Também funcionou de forma fácil. Um truque que vocês podem utilizar para vocês conseguirem encontrar timbres de forma mais fácil é procurar em sintetizadores analógicos, tá bom? Então, emulações. Eu já fiz um vídeo no canal sobre emulações de sintetizadores. Se você está interessado em ver, pode clicar no card aí que vai aparecer na sua tela. E aí, rapaziada, a gente já pegou keys e leads. Só que o principal do R&B, como eu já disse, é os vocais, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês onde vocês podem conseguir vocais e também como manipular o vocal. Eu vou mostrar o segredo da manipulação para ficar bem com essa cara de R&B moderno, tá bom? Então, o que vocês vão fazer é abrir o seu Google e pesquisar Looperman. Daqui vocês vão fazer o login todo bonitinho, eu não vou fazer porque a gente só vai fazer isso rápido. E vocês vão clicar em acapelas e vocals. Daqui vocês podem botar em Advanced Search e vocês colocam R&B.
tá certo? Depois o que eu gosto de fazer é colocar em female vocal only. Geralmente esses vocais vão dar match muito mais com a vibe que a gente tá querendo montar do que vocais de homens, por exemplo. E depois é só pesquisar. The pitchforks and roses judge me. Don't go, don't leave, don't sleep with me. I need you, Dá pra usar muita coisa boa daqui. Depois é só fazer o download e a gente vai pro próximo passo. Quando você já tiver com seu vocal dentro do FL Studio, você vai querer replicar esse efeito aqui que já está dentro do meu vocal. Lot of highs and lows. See, we started out in the good times. My heart's hot and cold. We had a lot going, but we got dry. Sam, como é que você fez esse efeito? O segredo disso está numa manipulação que a gente chama de Pitch Shifting Format. Basicamente, você vai clicar 2 vezes e mexer com esse knob de formato aqui no seu FL. Então, eu vou resetar o vocal pro 0 e vamos ver o antes e o depois. O vocal estava assim. So let it out, lay it down. E tudo que eu fiz foi colocar no tempo, tá? Isso é bastante importante. O vocal, se eu não me engano, estava em 140 BPM. Então vamos só alinhar. Lot of highs and lows. See, we started out in the good times. E aí o que eu fiz foi um stretch no vocal para deixar ele bem rapidinho, o que dá bastante essa característica, mas não é qualquer stretch, a gente tem que fazer stretch pela metade. Então eu estou percebendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desses conjuntos de 4 compassos. Então eu vou tentar reduzir para 4, que seria mais ou menos aqui. Lot of highs and lows. See, we started out in the good times. My heart. E para não ficar tão rápido assim também, a gente vai colocar em 90 BPM. Lot of highs and lows. See, we started out in the good times. E agora que a gente vai fazer a manipulação. O que nós precisamos fazer é apenas clicar em Stretch Pro e reduzir o formato negativo. E já vai ficar com essa cara de vocal R&B vibe zona. Lot of highs and lows. See, we started out. Lot of highs and lows. See, we started out in the good times. E aí, para você combinar a última dica que a gente fez também, você pode clicar 2 vezes e em Open Editor mudar o sample rate para 10.000. E isso vai fazer uma brutal diferença. Vamos puxar? Lot of highs and lows. Lot of highs. Esse daqui parece que a gente está muito mais íntimo e deu esse efeito debaixo d'água, que é o que a gente estava procurando. Podem perceber que esse retrô, lo-fi, esse fio que a gente procura muito com R&B, e por isso que tirar o topo é muito importante. Quando eu falo topo, eu quero dizer frequências agudas. E, pessoal, tem uma explicação sim para isso, tá? A gente associa muito essa era do lo-fi, do R&B, desse tipo de vocal, com aparelhos antigos, tá bom? Analógicos, ou seja, quando a gente gravava com cassete, fitas cassete, por exemplo, ou tape machines, certas tape machines mais antigas, eram muito ruins em capturar frequências agudas, mas elas conseguiam capturar midis e graves. E esse exato motivo fez esse condicionamento. A gente associa quando tem menos frequências agudas a algo mais antigo, principalmente quando é cortado dessa forma não natural. Essas são as dicas principais de seleção de som e sound design, como você pode atingir esse fio de R&B através dos seus sons. Só que a parte mais importante e mais difícil é a teoria musical. Sam, como é que eu posso criar uma progressão que cative as outras pessoas dentro desse gênero? E agora a gente vai mostrar isso daqui, tá bom? Então, vamos tirar essa progressão mais complexa daqui e vamos manter esse mesmo timbre que já estava dando certo pra gente. E agora o que eu quero que você olhe é para essas figuras aqui. Perceba que eu falei extensões, tá bom? 7ª, 9ª, 10ª e 11ª. E acordes diminutos e dominantes. O que todo esse jargão quer dizer? Pessoal, simplicidade. Se a gente for no piano roll e ativar um scale highlighting, e a gente fazer um acorde menor na nossa tônica, por exemplo, tudo que extensões querem dizer são notas fora desse acorde. Então, essa daqui é uma nota fora desse acorde, essa é uma nota fora, essa é fora. E para a gente conseguir identificar quais notas são essas, a gente só precisa aprender a contar. Então eu tenho minha primeira, minha terça, minha quinta, e aqui a gente tem minha 7ª, minha 9ª e minha 11ª, tá? E você quer escolher esse tipo de nota para causar esse fio de R&B, tá certo? Então eu vou fazer uma progressão. Eu irei fazer, rapaziada, a 4, 1, 5 dominante, ou seja, em vez de ser um quinto acorde menor, vai ser o quinto acorde maior, e 1 de novo.
E a partir desses acordes aqui, a gente vai começar a popular com extensões, para você ver como elas fazem diferença. Vamos começar com a sétima primeiro. Só de adicionar a sétima, já ficou com um fio muito mais de jazz, de R&B, uma vibe mais tranquila, mais calma, podemos dizer assim. E vamos tentar adicionar a nona agora para ver como a nossa progressão se comporta. Aumentou mais ainda essa sensação. Vamos adicionar a nossa 10ª extensão e também ver o que acontece. Então, vocês podem perceber aqui que nosso campo de frequência está ficando preenchido até demais, tá certo? Por isso que eu digo que o ponto-chave para você fazer e utilizar extensões é não ficar preso com esses shapes de acordes. Ou seja, você não precisa utilizar uma sétima para poder utilizar uma nona. Você pode muito bem só utilizar a nona. E você também não precisa utilizar a sétima e a nona para conseguir utilizar a sua 10ª. Você pode utilizar só ela aqui. Isso já vai estar contando como uma extensão. Então tudo que eu fiz foi adicionar todas as extensões e apagar um pouco delas, tá? Deixando os acordes mais únicos e conseguindo esses acordes bem diferenciados, que caminham de uma forma bem sutil, entendeu? Então esse é o cheat code, rapaziada. Utilizar extensões e ser criativo no rearranjo em como você escolhe elas. E só de você fazer isso, as suas progressões vão ficar muito com essa cara. E por último, rapaziada, a gente tem a parte de arranjo e composição. E se você quer deixar a sua sample interessante, agora saindo um pouco dessa temática do R&B, você precisa entender de arranjo e composição. O que é arranjo e composição? A sua sample precisa variar de forma sutil a cada barra. Então, só de você ouvir isso daqui, você já deve estar pensando e entendendo agora o que eu quis dizer quando eu falei de arranjo e composição. É o geral, é como os elementos interagem e é como a sua sample vai progredindo. E isso pode ajudar muito a sua sample a fazer se destacar. Então, se a gente voltar e a gente ir para a demonstração, por exemplo, da sample que eu criei, vocês vão perceber que a cada sessão eu tenho um elemento novo, tá bom? Então vamos tocar ela e eu vou comentar um pouquinho depois sobre essas alterações e como a sample se desenvolveu. São coisas muito sutis. Se você reparar na parte do meu vocal, que é a estrela da sample, você vai começar a ver essas variações sutis. Então, se a gente pega e a gente compara essa primeira fase, uma variação muito pequenininha aqui envolvendo esse vocal. Mas essas diferenças sutis fazem total impacto no resultado final. E você pode perceber que é coisa sutil, rapaziada. Não é alterar a melodia inteira, não é criar um elemento totalmente do zero. É apenas colocar ali mais um elemento rítmico bastante diferente. E aí na segunda sessão, a gente pode ver um contraste maior ainda, tá? Onde eu adiciono mais uma melodia e eu também adiciono um timbre novo. Então isso é evolução. A cada sessão você tem que introduzir elementos ou completamente novos ou com uma mínima diferença. Pode perceber que a gente tem essa primeira parte da primeira sessão, depois a gente tem a segunda parte e nela tem uma micro diferença. A gente tem a primeira parte dessa outra sessão e aqui a gente também tem uma micro diferença, onde a primeira parte termina com vocal e a segunda parte tem esse vocal aqui no meio. Ao mesmo tempo que essa melodia termina aqui
e essa segunda melodia termina aqui. Eu sei que fica difícil, porque a gente não tá ouvindo. Isso é porque eu vou comentar sobre a sample no futuro, mas eu só quero introduzir essa ideia do arranjo e da composição, de sempre ter algo novo na sua sample. Então eu deixei aqui, ó, variação rítmica, variação melódica ou uma layer nova. A gente, no caso, fez os três, tá? Dentro dessa nossa composição, e eu vou mostrar como você pode roubar isso pra você. Então, sem mais delongas, rapaziada, agora que vocês já entenderam como vocês podem craftar essa vibe e quais são as características e dicas pra você criar isso, a gente vai desconstruir essa sample e entender o porquê que tá funcionando, tá bom? Então vamos mutar tudo o que não é nossa sample e vamos entender como a gente iniciou essa ideia. A primeira coisa que eu fiz foi utilizar o Phase Plant, tá, rapaziada? Então eu criei esse pad aqui do zero e eu vou tocar pra vocês junto com o MIDI pra vocês verem como tá suando. Então aqui a gente tem uma progressão, ela tá utilizando sétimas, como a gente falou, e essa progressão aqui, rapaziada, é 1, 5 e 6, tá? Então, muito simples, utilizando apenas 3 acordes. O que fez ela ficar boa e com essa vibe foi novamente as sétimas, tá, rapaziada? E essa inversão aqui. Então, esse padrão só ficou repetindo a cada 2 compassos. E o que acabou dando a vibe real foi a manipulação que eu fiz. Então, se a gente olhar aqui, eu renderizei a sample e a sample renderizada ficou dessa forma aqui. E dei um stretch nela. Então, vocês podem perceber que a sample, ela tá bem mais longa do que quando a gente compara ela com o normal. Isso foi porque eu acabei dobrando o tempo, tá? E aí, feito isso, a sample ficou com essa vibe. Então nota como isso também foi uma manipulação que deixou muito ambiente. Os acordes estão suando mais tempo e eles parecem que estão com essa tonalidade mais dark. Eu abaixei um semitom e depois eu coloquei uma série de EQs pra gente poder tirar energia do agudo e deixar bem de fundo isso. O último passo foi colocar um Vulve Compressor para dar uma comprimida e introduzir um pouco de wobble para dar esse efeito vintage. Depois disso, foi só a gente alterar o ritmo e fazer umas manipulações de posição. Então eu acabei alterando a ordem dos acordes e eu fiquei com isso daqui. E aí depois eu renderizei novamente essa parada e eu fiz uma versão reversa dela, que toca os mesmos acordes, porém fica esse efeito de subida. E isso complementa muito o acorde e ainda continua com essa consistência da vibe R&B que a gente quer dar. Só que a diferença, rapaziada, foi que aqui antes de renderizar eu subi 12 semitons. Então vocês podem ver que ele tá bem agudinho e eu dei um stretch muito maior. O que deixou ainda mais, vamos dizer assim, ambiente isso daqui. E aí acabou complementando muito bem. Tendo feito isso, o próximo elemento que a gente adicionou foi o baixo, tá certo? Ele não tem muito segredo não, rapaziada. A gente abriu o Prophet, pegou esse preset Funk Bass e a gente só seguiu os acordes. Então a progressão que eu tinha era 1, 5, 6. Agora ficou 6, 5, 1. Então vamos ouvir o baixo. Só repetindo também, sem nenhum segredo. Então até agora a nossa sample tá assim. O próximo passo foi adicionar uma melodia. E ainda com essa ideia de preenchimento de espaço, eu sabia que essa melodia precisava ter efeitos bastante espaciais para a gente conseguir essa vibe. Então, eu abri o meu Phase Plant e eu criei esse patch aqui de um pluck. E o importante é que esse patch está com flanger, está com delay, está com format filter, um pouquinho de distortion e um filtro novamente. Eu sei que parece muito complicado, mas eu quero só que vocês atentem ao flanger e ao delay, porque esses dois efeitos que estão deixando esse patch bastante ambiente. Então vamos solar e vamos ouvir. Então nota o delay. Isso é que dá ambiência. Mas não parou aí, tá? Porque eu queria que isso ficasse muito mais louco. Então eu cheguei, adicionei um Panman, efeito de estéreo, para dar esse efeito de ping-pong entre os ouvidos. E aí, novamente, a ideia de brincar com espaço, ambiência, movimento, tá bom? Depois, um portal. Isso foi para dar um pouco de partículas e texturas. E por último, o segredo foi o Vocodex. O Vocodex basicamente ressintetizou o som inteiro. E isso acabou dando uma característica onde parecia estar debaixo d'água de verdade. Então eu vou tirar o Vocodex e vocês vão ver a diferença.
Depois disso, a gente colocou um EQ só pra tirar uma ressonância chata e um limiter pra gente conseguir esmagar um pouquinho o som e conseguir dar uma comprimida ali. E rapaziada, na primeira parte foi só isso. Só que depois que eu coloquei esses elementos, eu percebi que estava muito repetitivo e eu precisava variar. Então eu acabei criando essa segunda parte na sample e introduzi 2 elementos. O primeiro foi essa melodia. E o segundo foi essa layer que tá introduzindo mais um acorde e tá acentuando um que a gente também já tem. E o acorde que a gente introduziu foi esse quarto acorde aqui. Notem que o sexto acorde ainda se mantém igual, tá? A única coisa que mudou mesmo foi a gente adicionar esse quarto acorde no final da barra. Quando eu falo quarto, tô querendo dizer o quarto grau. Nota que o sexto continua com sétima, mas o 4, ele não tem sétima. Ele só está sendo... A gente só tá utilizando essa extensão de tríade mesmo. Quando a gente olha pra nossa melodia, se eu abrir esse pack do Flispant, a gente consegue notar uma coisa muito especial que tá dando a característica mais da hora pra essa melodia, que é o pitch bend, tá, rapaziada? E como eu fiz esse pitch bend? Eu só utilizei essa opção de glide aqui, tá certo? Então a gente tem um glide que tá demorando aproximadamente 7 milissegundos. Isso que faz a nota ter esse pitch bend bem gostoso. Então eu toco o dó e eu vou tocar o outro dó. E na questão do Omnisphere, rapaziada, eu utilizei o preset Pad Skype novamente. Pad, lembra da seleção de som que a gente falou? E o diferencial daqui foi que mesmo eu apenas introduzindo um acorde e acentuando um outro acorde, esse é o acorde acentuado e esse é o acorde novo que a gente introduziu, eu ainda consegui dar essa ideia de que a sample tá sempre variando. Nota que na segunda barra os acordes estão diferentes. Mas são, o que é isso? Os acordes mudaram? Não, rapaziada. A gente só inverteu os acordes pra gente conseguir uma sonoridade levemente distinta, ainda mantendo a coesão daqueles acordes que a gente criou. Então, inversões são uma ótima tática para variar. Nota como parece que a gente está sendo carregado para outro lugar através dessas inversões. Parece que ela está descendendo, criando uma nova emoção, levando a gente para algum lugar. Foi exatamente isso o objetivo. E a última coisa que a gente fez para completar a sample antes do vocal, que é o principal, foi colocar esse perk loop, tá? Que na realidade são só 2 perks se repetindo, tá certo, rapaziada? E eles estão com delay, o que dá ainda essa ideia de ambiência. Então se a gente entrar aqui, o salse da parada foi esse pitch shifter, tá bom? Com o delay do pitch shifter mesmo. Eu nem alterei, nem fiz uma alteração de pitch, eu só quis utilizar o delay que tava aqui. Depois a gente colocou um RC20. E tava muito legal, só que eu ainda senti que tava faltando dar a gente mais esse toque de R&B moderno. Então, o último processo foi o vocal. E só pra dar spoiler, rapaziada, o vocal está processado daquela forma que eu ensinei pra vocês. Se vocês perceberem, o vocal original era assim. Lot of highs and lows. E aqui a gente já tá com aquele efeito de sample rate baixo que tá parecendo que tá degradado debaixo d'água. Depois, o que eu fiz foi fazer a alteração de pitch e o Stretch Pro, que nem eu falei, pra gente deixar o formato diferente. E aí ficou assim. Lot of highs and lows. See, we started out in the good times. A gente também deu um stretch, vocês podem perceber que tá mais rapidinho o vocal. E por último, a gente fez os chops, tá certo? Pra gente conseguir deixar espaço pro que a gente já fez. A sample tinha que encaixar. And then you could have done that. You're daily not till it's your head. So let it out. You might.
E aí, salso dos vocais. Percebam que eles estão sempre se desenvolvendo, sempre tem algo diferente novo. Essa primeira parte, a gente tem esses dois ritmos se repetindo, mas logo aqui a gente já introduz duas novas ideias. Agora, nessa segunda parte, não só a gente retirou as ideias anteriores, ou seja, o ritmo das anteriores não está presente aqui, a gente adicionou essas duas outras novas ideias, tá? Totalmente diferente do que a gente já tinha visto. Tudo isso com delay. E o salse da parada foi que o delay dessa voz aqui tá diferente do delay dessa. Então, se eu abrir aqui, esse vocal aqui, a gente utilizou esse Valhalla Delay com essas configurações aí. E lembra, a gente queria deixar bem ambiente, é por isso que o feedback tá alto e a gente consegue ouvir o eco por muito tempo. Já nesse vocal aqui, a gente tem um delay ping-pong e essa sutil variação de delay também faz ficar bem espacial e bem ambiente, tá? Então vamos abrir. E para as ideias não embolarem, rapaziada, eu acabei tendo que fazer uma automação, tá bom? De delay. Acho que a gente nem utilizou ela. E pessoal, tudo isso para no projeto final a gente renderizar a parada toda e a gente ficar com esse resultado final aqui. E a última coisa que a gente vai fazer, vamos matar essa sample, tá? Eu já fiz a bateria aqui, então eu só vou basicamente mostrar o resultado dela. Tudo que a gente fez na bateria, vamos cortar e grave, foi adicionar um balsezinho na parada. Então bora ver. Se você seguir todas essas dicas aqui, não tem erro, você vai conseguir fazer uma parada muito foda. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, pessoal.